Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai ter o Fora das Páginas número 19, que vai ser comentário só sobre filme esse mês, porque eu não tenho ouvido nada de novo e a única série que eu tô vendo ainda é And Just Like That, que eu comecei a ver mês passado e eu só vou comentar quando eu terminar de assistir. Então a gente começa com o filme, fique aí até o final, porque eu vou falar de Barbenheimer, que eu assisti, né, tanto Barbie quanto Oppenheimer. Eu comecei assistindo A Batalha das Correntes, do Alfonso Gomes Rejon, um filme que tá no Prime, filme de 2017, relativamente recente, e eu assisti por causa de um evento do meu trabalho, e ele tem a ver com a Batalha das Correntes Elétricas. Então ele se passa nos Estados Unidos e vai mostrar ali mais ou menos o trabalho, a disputa entre o Thomas Edison, que depois ele, né, a empresa dele vai dar origem à General Electric, e o Westinghouse, que também tem uma grande empresa, e eles divergiam quanto às teorias em relação às correntes elétricas. Enquanto o Edison defendia o uso da corrente contínua, o Westinghouse defendia o da corrente alternada, e aí vai aparecer o Tesla também. Eu achei um bom filme, tá? É um filme interessante, ele prende, eu acho que ele mostra de modo interessante. Ele dá uma romantizada, eu acho, também num sentido, romantizada não no sentido de idealização, mas no sentido de tornar a história interessante para quem vê, né? Eu acho que o processo de ficcionalização ali é interessante, porque ele claramente cria uma imagem para esses dois homens, né? O Edison como um homem mais vaidoso e mais isolado, solitário, e o Westinghouse como um homem mais da cooperação, né? Um homem que, em princípio, até queria se aproximar do Edison, cooperar com ele, o Edison não queria. E todo o trabalho do Westinghouse é mais norteado por essa ideia da parceria, né? O que acaba sendo melhor para ele. Então, recomendo, viu? Um filme, não é uma obra-prima do cinema, mas eu achei um filme bem interessante. Depois eu vi o Garota Desconhecida, dos Irmãos Dardenne, eu vi esse filme no MUBI. E ele é um filme muito interessante porque ele acaba se tornando assim, um filme de mistério sobre a morte de uma pessoa, que seria essa garota desconhecida. E ele é centrado numa médica. Essa médica, um dia, ela tá atendendo e ela tá com um estagiário dela quando uma mulher toca a campainha do consultório, onde ela tá trabalhando. E como eles já estavam no horário de fechar, ela decide não atender, né? O estagiário fica meio assim, não, vamos atender, e ela fica, não, a gente não pode atender todo mundo, a gente tem que cumprir o horário e tudo mais, assim, tentando passar uma ideia de profissionalismo. Só que o que acontece é que ela vai descobrir posteriormente que essa moça que tocou a campainha nesse dia foi assassinada. E aí essa mulher, essa médica, fica pirada, ela entra numa relação, obviamente, ali de culpa, e ela promove, assim, uma investigação por conta própria, né? E aí vai mostrando a relação dela como médica, né, com os pacientes dela e outros médicos, mas também a tentativa dela de descobrir principalmente quem era a moça, porque essa moça fica, ela não é identificada, ela era uma imigrante, né? E eu adorei o filme, assim. A atriz principal, esqueci de anotar o nome dela, é uma das moças que fez aquele filme Retrato de uma Mulher em Chamas, e essa atriz recentemente se aposentou do cinema, né? Ela disse que ela foi vítima de abuso, né? Ela começou a carreira dela de atriz cedo. Ela disse que sofreu vários abusos e que ela chegou no limite dela com o cinema, e então ela disse que não vai mais atuar. Uma moça relativamente jovem e é uma boa atriz, e o filme é muito bom, eu recomendo. Em seguida eu vi um filme muito engraçado, chama O Pai, Ouvindo Belas, e os diretores são Cristina Groseva e Petar Valchanov. Cara, a sinopse desse filme é sensacional, e o mais bizarro é que ela foi inspirada numa história que aconteceu com a família dos diretores, que é a seguinte: é uma relação de pai e filho, e eles estão vivendo um luto porque a mãe morreu, né? Então a esposa do pai e a mãe do filho. E esse pai tá lidando muito esquisito, de uma maneira muito estranha, ele dá uma desorganizada em relação a essa morte. No dia do velório, eles têm uma espécie de jantar familiar, onde eles estão conversando, e surgem umas conversas meio espirituais, esotéricas ali na mesa. Depois desse fato, uma tia, ela vem relatar, muito assustada, para esse pai, para esse filho. O filho tá visitando o pai, porque ele mora em outra cidade, ele trabalha como fotógrafo, o pai é pintor. E então essa tia vem dizer para eles, muito assustada, que ela está recebendo ligações da finada, ou seja, que a mãe que morreu está ligando para ela.
O filho fica, não, né, tipo, achando que ela só tá impressionada, inclusive por causa da conversa, mas o pai fica obcecado com essa história e ele acha que a mulher tem uma mensagem pra ele, porque a última vez que eles se falaram foi por telefone e ela teria dito pra ele que ela tinha uma coisa pra falar com ele. Então esse pai, ele entra numa piração aí de que ele tem que fazer coisas esotéricas e místicas pra se comunicar com essa ex-esposa dele, né? Gente, o filme é muito interessante. Eu fiquei imaginando o que dessa história que aconteceu na vida dos diretores. Se alguém recebeu a ligação do finado. O filme, ele consegue construir o suspense de um jeito muito interessante, porque você fica se perguntando o que aconteceu, né? Por que a tia recebeu a ligação da finada, né? O que teria sido a última coisa que ela teria dito? E tem umas outras questões em relação ao filho, porque a gente vê que o filho, ele tem comportamentos e reações muito específicas e estranhas em relação tanto ao pai quanto à família dele, que não aparece no filme, só aparece por telefone, que é a mulher dele. Né? Então, e essa mulher tá grávida, então a gente vê que ele conta uma série de mentiras, a gente não sabe por quê. Então tem toda uma série de suspenses ali, de mistérios que a gente fica, que nos sustentam até o fim do filme, para que a gente fique tentando descobrir o que as pessoas estão reagindo daquele jeito. Eu adorei esse filme, estranhíssimo, mas maravilhoso. Depois, então, finalmente eu vi Barbenheimer, né? Comecei vendo Oppenheimer, filme do Nolan, vi no cinema. E assim, vamos lá, eu preciso fazer alguns disclaimers aqui. Primeiro, que eu, de modo geral, gosto dos filmes do Nolan. O Nolan é um diretor muito criticado por uma série de motivos e eu acho que ele merece as críticas. Ele é um diretor que tende a explicar demais, ele gosta de complicar a narrativa e depois ele explica tudo, ele esfrega as coisas na nossa cara. Ele é um diretor que tem um fraco, ele não tem um bom manejo do desenvolvimento psicológico dos personagens. Ele tende a criar personagens femininas problemáticas, né, que ou são acessórias, ou são muito superficiais, ou estão tudo do sofrimento, né, tudo se desgraçando, enfim. Então e essas coisas realmente fazem parte do cinema do Nolan. Mas eu gosto de pensar no Nolan como um diretor de blockbuster. Ele gosta de ser diretor de blockbuster, de fazer aqueles filmes, né, entre aspas, de menino. Ou seja, filme de ação, filme que não tem mesmo muito mergulho ou muita investigação psicológica. No entanto, ele tem sim umas manias que me irritam. Por exemplo, aquele filme último, antes desse, o Tenet, eu odiei profundamente esse filme. Achei uma bosta. Mas esse filme eu achei bom. Eu não achei ótimo. Não é meu filme favorito dele, mas eu acho que é um bom filme. Ele pode ser objeto de uma crítica importante, que é, ele tá fazendo um filme sobre um cara. O nome do filme é o nome do cara, Oppenheimer. E ele vai fazer um bom retrato psicológico desse cara? Médio, tá? Ele não vai fazer um ótimo, eu acho, porque isso realmente não é o forte dele. O filme, do ponto de vista das questões históricas, políticas, sociais, ele é melhor. Porque o Oppenheimer, ele é uma figura que teve um envolvimento ali político bem específico nos Estados Unidos, porque ele era judeu, então ele tinha uma motivação para criar a bomba atômica, que era, né, impedir os nazistas. Embora não vá ser contra os nazistas que a bomba vai ser usada, ao mesmo tempo ele tinha uma relação muito próxima com uma série de comunistas, ele foi amante de uma comunista, isso vai fazer com que ele seja espionado nos Estados Unidos. Então tem toda essa questão das intrigas, isso o Nolan, eu acho, explora bem. Tem uma questão que eu acho interessante, que é, nem o Oppenheimer, nem as pessoas com quem eles se relacionam são pessoas cativantes. Então eu acho que tem uma certa coragem de você fazer um filme sobre pessoas físicos, né? Físicos teóricos. O Oppenheimer, ele tem uma importância, não só por ter inventado a bomba, né? Eu acho que tem todo o relacionamento dele, as pessoas que ele conheceu, com quem ele estudou, ele conheceu o Einstein, né? Que aparece no filme, inclusive. Mas ele é uma pessoa um pouco saboada, o Oppenheimer. Eu acho que isso não deixa de ser uma escolha interessante, porque se ele está associado a uma coisa muito importante, que é a criação da bomba, ele também é uma pessoa que você não entende muito qual é a dele. Qual a sua motivação dele, o que ele queria. Ele é uma pessoa confusa, você vê que ele é uma pessoa que se perde no próprio ego, no próprio orgulho. Então, eu achei isso interessante. Achei interessante. E eu acho que o fato de o Nolan fazer um filme de 3 horas também é uma coisa importante. Eu definitivamente não sou partidária de que os filmes sejam só curtos, eu não tenho problema nenhum com filme grande. E eu acho que uma coisa boa que ele faz, e que não é uma concessão, é que essa história que ele escolhe contar não tinha como contar com um filme menor. Ele toma o tempo necessário ali pra contar aquela história, que é uma história que envolve muita gente, é um filme que tem muito personagem, muita intriga, e eu acho que ele faz
bem, do ponto de vista ali da condução do roteiro, eu acho que ele faz bem. Agora, claro, você sempre pode dizer que ele é ensaboado do ponto de vista político, porque você não sabe se ele é a favor ou contra a bomba, você não vai saber, tá? Você não vai saber, inclusive não tem cena de guerra nesse filme. Esse é um filme sobre o cara que inventou a bomba, ele não tem cena de guerra. Você sempre pode dizer que a construção da personagem feminina dele é problemática, então é isso. Eu não acho que é um filme espetacular, mas eu achei dentro dos filmes que ele fez, inclusive os problemáticos, tênis, aquela bosta, esse filme é bom, não achei perda de tempo não. Se você me perguntar se eu acho que você deveria ver, eu acho que deveria ver sim, tá? Eu recomendaria. E aí vem Barbie, da Greta, né? Já vou logo dizendo que eu gostei mais, porque as pessoas sempre fazem essa pergunta quando eu digo vídeo do... eu gostou mais de qual? Tá, gostei mais de Barbie. E aí, eu acho que a Greta pegou uma batata quentíssima, porque a Barbie é um objeto em cima do qual tem muito discurso. Ela, ao mesmo tempo que faz parte do imaginário de toda uma geração, era um brinquedo que as pessoas queriam muito, ele representava uma mulher independente, uma mulher com várias profissões, uma mulher bonita, não sei o que lá. Ele também tem toda essa associação de uma certa visão limitada de como a mulher deve ser fisicamente. Então, essa coisa de um tipo físico único, né? Eu até... vendo, né, hoje em dia tem saído muito material sobre a boneca Barbie em si, e a gente vê que a boneca Barbie no passado, quando ela surge, ela não era só aquela stereotypical Barbie, né, que é a Barbie principal lá do filme, né, a Barbie estereotípica, Barbie estereotípica, que é a Barbie loura, né, então no passado havia outros tipos de Barbie. Barbie morena, Barbie negra, né? Depois eu acho que fica essa coisa meio icônica da Barbie loura. E depois, gradativamente, vão voltando. Eu fui uma criança pobre, eu demorei muito pra ter Barbie. E quando eu finalmente tive, não foi Barbie. Era uma amiga da Barbie, chamava Lia. E eu adorei, porque ela era uma boneca de cabelo castanho. Ou seja, eu me identifiquei com a boneca. Eu falei, meu Deus, uma Barbie de cabelo castanho. E eu me identifiquei também porque a Lia não sorria. A Lia, ela era uma boneca meio séria, meio nonchalant, sabe? Eu não sei, acho que eu me identifiquei ali com a introspecção daquela boneca. Depois, se eu achar... Será que eu acho foto dessa boneca? Se eu achar, vou botar a cara dela aqui em algum lugar. E então eu acho que a Greta, ela tá mexendo um vespeiro ali muito complicado. E eu acho que ela cumpriu o papel, assim, ela conseguiu fazer um bom filme com todas essas coisas em torno, que tem toda a crítica em torno da Barbie, de um certo padrão de feminilidade ou de beleza, de tipo físico. E o que é interessante, tá? A Greta não despreza nenhuma dessas coisas. Então ela vai falar da questão do imaginário, né? A gente brincar, tá ligado ao imaginário, isso é muito importante para nossa saúde mental. Então ela não vai desprezar a relação da Barbie com o imaginário da criança, da menina. Ela não vai, e assim, da menina, porque historicamente a Barbie foi associada como um brinquedo de menino. Hoje em dia a gente, né, que bom, estamos repensando essas coisas, o que é brinquedo de menino, o que é brinquedo de menino. Mas ela não vai desprezar essa parte do imaginário que é muito importante, mas ela também não vai desprezar as críticas, ela vai falar de críticas feministas, de críticas atuais, e existe toda uma discussão, é um filme muito de camadas, tá? Então ela vai falar muito dos produtos culturais feitos para mulheres, e ela vai trazer figuras do cinema, na verdade do show business, eu diria assim, né, do audiovisual, que são muito importantes para essas novas narrativas feitas ou para mulheres ou para minorias. Então a gente vai ter ali, além da alusão a outros filmes, da alusão ao que eram produtos culturais feitos para mulheres e da alusão do que são os clássicos do cinema, porque ela vai fazer alusão a vários clássicos do cinema. E a gente tem que pensar, né, Greta, autora norte-americana, Barbie, ícone norte-americano. Então assim, existe uma retomada aí desse contexto, né, dessa história. Ela também vai trazer essas pessoas que são parte de várias séries onde a gente está exatamente repensando, vendo outras perspectivas e refletindo sobre a vida das mulheres. Então a gente vai ter os atores da série Sex Education, os atores da série My Mad Fat Diary, que eu amo, atrizes de Bridgerton, atrizes de Derry Girls, que é outra série que eu amo, aquela moça do Insecure, que eu não vou lembrar o nome dela agora, inclusive porque é uma série que eu não vi, eu tenho que ver os programas dessa mulher, que eu vejo todo mundo elogiando muito, é uma dessas atrizes roteiristas. Então a Barbie, ela vai trazer várias dessas figuras que estão ligadas a narrativas e trabalhos propostos por mulheres e mostrando a riqueza da vida, tanto das mulheres como eu diria também, de certo modo, da população queer. E é muito interessante, porque ela bota todo mundo ali no jogo. Então, assim, o filme, ele tem
muitos níveis de camada de discussão ali. Eu pretendo rever esse filme sem esse peso, porque eu fui com peso, pensando, sabendo que eu falei, cara, é um desafio muito grande, não sei se ela, porque ela vai conseguir fazer com isso, mas eu acho que ela consegue fazer um ótimo filme. Um ótimo filme. Assim, e tem um momento do filme que eu acho ligeiramente forçado, ligeiramente concessão, assim, mas eu acho que mesmo pra essa cena eu vejo uma explicação possível, mas todo o resto do filme é muito interessante, inclusive no modo como ela trabalha o humor, a ironia, a auto-ironia, o sarcasmo. Então ele é um filme que ele, ao mesmo tempo que ele consegue ser sério, ele consegue ser muito bem-humorado. E a Greta tá de parabéns, sinceramente, porque ela pegou um material ali dificílimo, sabe? Ali ela pegou um negócio complicado demais e fez algo muito bom. Muito bom. Assistam. E eu quero ver de novo. E por fim, eu terminei o mês assistindo O Grande Truque, um outro filme do Nolan que eu tinha visto, há um tempão, porque tanto por conta do Batalha das Correntes quanto do... mais por causa do Batalha das Correntes. Eu fiquei na cabeça com essa coisa dos filmes do século XIX, eletricidade, Tesla, e lembrei que tinha esse filme do Nolan que eu já tinha visto e falei, não, vou rever esse filme porque ele tem a ver com dois mágicos, e esses mágicos, eles têm segredos e eles têm truques que são muito misteriosos, como esse truque acontece. E envolve alguma coisa de eletricidade também, tem a presença do Tesla também, que quem interpreta o Tesla, inclusive, é o David Bowie, e eu acho esse filme muito divertido. Né? Então as atuações são ótimas. Eu acho que esse filme ele também ganha muito porque os atores estão incríveis, mas já vou logo avisando que as mulheres, né, tem aquele papel, se não é a louca, é a sensual. Nola tem problema, né, com representar a mulher, mas se você releva esse ponto, o filme é bem divertido. E ele tem aí a ver com esse espírito, né? Século XIX, invenções, eletricidade, não sei o quê. Eu não sei, achei interessante. É isso, gente. Me digam aí se vocês viram esses filmes, o que vocês acharam, que se vocês foram checar aí o Barbenheimer e o que vocês acharam, se gostaram do Barbie, se gostaram de Oppenheimer. Vamos aí debater. E deixem suas indicações. Um beijinho pra todo mundo. Até a próxima. Tchau.